Combustível subindo, governo desesperado, o povo fazendo fila para abastecer e o pior, tem posto faltando gasolina e ainda tem um lance da greve dos caminhoneiros, um trauma de 2018 que bate na porta de novo. É mole? O que a gente fez para merecer isso, né? E sabe aquele ditado, enquanto um chora o outro vende lenço? Pois é, essa crise aí pode ser a deixa que o sistema precisava, a explosão dos carros elétricos. Não de fogo, tô falando aqui de vendas, tá? O valor de revenda vai impactar tudo aí no mercado de novos e seminovos. Fala a verdade, um vídeo envolvendo carro elétrico e combustão, gasolina, tudo no mesmo vídeo, 3 pelo preço de um. Fala aí se não vale seu like desde o começo e a sua inscrição também se você curtir, é claro, né? Claro que você está sabendo do conflito do Irã, né? Você não vive numa bolha. A crise da vez são os bombardeios lá, atingindo as refinarias lá no Bahrein, no Kuwait, nos Emirados, Arábia Saudita, Catar. E o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que é basicamente uma portinha no mar por onde passa 1/5 do petróleo do planeta. Fecha essa porta, o que acontece? O mundo entra em pânico. As refinarias até têm estoque, os contratos levam algum tempo ali para vencer. Esse processo, então, ainda não chegou completo pra gente, Bruno. Não, né? Ou seja, o que a gente tá sentindo agora na bomba é só o começo. Demora um pouquinho, né? Porque se o conflito continuar, imagina aí, por 2, 3 meses com essa intensidade, a pressão por reajustes vai ficar insuportável. A gasolina média no Brasil já está em R$ 6,46 e o diesel bateu R$ 6,80 em algumas regiões. Já tem lugar aí com diesel a 8 conto o litro, R$ 8. Nossa, difícil, hein? A propósito, né? Quanto tá aí na sua cidade, escreve aqui o valor da gasolina e onde você mora. R$ 6,70 aqui. 6,70? Tá osso, hein? Aqui em Minas, escreve aí. Agora o governo tá fazendo o quê, né? Ele tá desesperado aí tentando fazer bastante coisa, na verdade. Mas a pergunta é, por quanto tempo dá pra segurar essa onda que quer te afogar? Por que espera o negócio explodir, né? Pois é. Não dá pra literalmente, prever? no caso, né? Já tava atacando, já dava pra saber. Demora pra agir, não, o nosso governo. O governo zerou os impostos federais sobre o diesel, PIS e COFINS também zerado, subsídio para produtores e importadores de diesel. No total, o pacote prevê uma redução de 64 centavos por litro na saída da refinaria. Mas claro, não sem um custo, né? Os impostos foram empurrados lá para os exportadores. E será que funcionou, Bruno? Não, né? Note! Lógico. Apenas um dia depois do governo anunciar esse pacote, a Petrobras reajustou o diesel em 11,6%, o que significou 38 centavos a mais por litro nas distribuidoras, para você chegar mais, né? Ou seja, boa parte do alívio que o governo deu com uma mão, a Petrobras tirou com a outra. É porque a defasagem entre o preço interno e o preço internacional tá absurda. Pra você ter uma ideia, o Goldman Sachs diz que a Petrobras estava vendendo diesel 35% abaixo da referência internacional no dia 10. Ou seja, se a estatal não reajustar, os importadores simplesmente param de trazer diesel pro Brasil e aí o problema vira desabastecimento. Se você não entendeu nada dessa parte aqui, no final eu vou deixar para você um vídeo recomendado onde eu explico para você a dinâmica, né? Como é que funciona os preços dos combustíveis e por que gasolina é tão cara aqui no Brasil. Fica aí. Mas e os caminhoneiros, hein? Eu diria que esse aí é o ponto mais sensível, é o termômetro mais latente da nossa crise. E eles sabem disso, né? E sabem como parar o país, né? Porque pensa bem, o diesel representa 35% do custo do frete das transportadoras. E se a gente tirar o minério e o transporte de combustível, sabe quantos por cento das cargas no Brasil viajam de caminhão, Bruno? Nossa, caminhão deve ser mais de 80%. 85%, Olha isso. cara. Pois é, né? Ferrovias no ar, né? Vamos tirar, pra que isso aí, né? Dá muita despesa. A história dos 50 anos em 5, você faz rodovia, né? Agora, ferrovia demora mais que um mandato, né, Bruno? Então o governo pra que vai anunciar? É isso aí. E o diesel acumulou alta de quase 19% desde o começo do conflito. E as lideranças dos caminhoneiros dizem que a dor de cabeça é a mesma lá de 8 anos atrás. Você lembra a greve histórica de 2018 que parou o Brasil por 10 fucking dias? Naquela época faltou comida, remédio e combustível. E agora pode acontecer de novo e é tudo que o governo quer evitar, principalmente em um ano eleitoral. O governo estima gastar 30 bilhões de reais em subsídios
até o fim do ano, 30 bilhões. E mesmo assim, a categoria avisa que pode cruzar os braços aí se as medidas não chegarem de verdade lá na ponta. Mas me diz uma coisa, você lembra quando todo mundo dizia que carro elétrico era dor de cabeça, que desvalorizava demais, que ninguém queria comprar um usado? Pois é, isso antes da guerra, né? Da gasolina bombando, com perdão do trocadilho aqui. Acompanhe o raciocínio comigo porque isso pode te ajudar na sua decisão de comprar um carro elétrico ou não e até o valor aí do seu carro que você tem, do seu seminovo. Aquele carro elétrico que ninguém queria está sendo vendido em menos de 40 dias nos lotes de seminovos. 40 dias. Enquanto um carro a combustão fica parado 53 dias esperando o comprador. É exatamente aqui que entra a grande virada dos carros elétricos, a revenda. Porque o maior argumento sempre foi esse, né? Carro elétrico desvaloriza demais, ninguém quer comprar usado. Comprou, casou, né? Comprou, casou. Então o Tecar lá falando que não pega carro elétrico, né? Isso aí viralizou. Pois bem, né? Em janeiro de 2026, os carros elétricos seminovos passaram os carros flex, diesel e híbridos em velocidade de revenda pela primeira vez na história. E sabe quem tá comprando? Motorista de aplicativo, frotistas e também gente como a gente, amadores aí, gente que roda muito e que colocou a conta no papel, né? O custo por quilômetro muito menor, o elétrico virou a ferramenta de trabalho mais inteligente do mercado. A BYD virou líder absoluta de venda de elétricos no Brasil, vendendo mais de 100 mil unidades no ano passado, e os modelos usados dela, como o Dolphin e o Song Plus, aparecem na faixa de 115 ali a 160 mil reais com alta liquidez, ou seja, o mito da desvalorização está caindo por terra diante dos nossos olhos. Os eletrificados já representam 14% de todas as vendas de carros novos no país. 2 anos atrás eram 7% só. A previsão é fechar o ano com mais de 280 mil unidades vendidas e o mais impressionante, esse crescimento é orgânico, ele não depende ali de ciclos de subsídio do governo, diferente do que acontece com outros países como a Itália. E aí, diz pra mim, qual que você acha que é melhor, elétrico ou combustão, hein? Bom, agora vamos ao cenário que eu quero que você pense junto comigo, tá? Se esse conflito durar mais que 60, 90 dias aí nessa intensidade, nessa toada aí, aquele colchão de estoque lá das refinarias vai acabar, né? E os contratos novos vão chegar com o petróleo mais caro. E a Petrobras vai ser forçada a novos reajustes, se não tiver uma canetada no meio do caminho, né? A gasolina pode subir mais ainda e já tem muito lugar batendo 7 aí, fácil, fácil. O diesel também é a mesma coisa. E aí acontece o efeito cascata, né? O frete mais caro, o alimento mais caro, inflação subindo e os juros sem cair. Inclusive o Banco Central, que antes do conflito estava sinalizando cortes de 0,5 ponto na Selic, ontem só cortou 0,25, como a gente falou nesse vídeo que está aqui em cima. E nesse cenário a equação do carro elétrico muda completamente. Quanto mais cara a gasolina, mais vantajoso o elétrico fica. E quando a vantagem fica gritante assim, o que acontece? A demanda por elétricos dispara, né? E quando a demanda dispara, você já sabe, o valor de revenda se sustenta ou até sobe em algum caso. É conta de economia básica, né? Quanto mais gente querendo comprar, menos carros disponíveis, preço sobe ou pelo menos não cai tanto assim no caso do usado. Ou seja, o argumento da desvalorização que já estava enfraquecendo com os dados de antes da guerra pode simplesmente deixar de existir se a crise do petróleo continuar. Mas então, o que você pode fazer agora para valer a sua inscrição aqui no nosso canal, hein? Primeiro, ó, fazer conta, tá? Se você roda aí mais de 50 km por dia, principalmente em cidade, se você tem onde carregar, o carro elétrico pode sim se pagar em 3 anos até, só com a economia de combustível e também manutenção. E com a gasolina subindo, esse prazo se encurta mais ainda. E dá uma olhada também no mercado de seminovos, já tem elétricos aí bem interessantes, usados, até por menos de 80 mil reais. Tem alguns muito bons ainda com a garantia do fabricante. O Brasil já tem mais de 16 mil pontos de recarga e deve chegar a 25 mil até o final desse ano. Então aquele medo de ficar na mão lá no meio da estrada lá já está diminuindo rápido. Mas a guerra no Oriente Médio expôs aí essa fragilidade brutal de uma economia que depende de petróleo. Aliás, foi por isso que a China decidiu investir nos elétricos, né? Porque ela é uma importadora de petróleo e no final das contas a gente também é, né? Porque a gente exporta petróleo, mas a gente depende muito da importação de derivados. E os subsídios do governo são uns curativos ali, uns tapa-buraco temporários ali, que custam bilhões e não resolvem a raiz do problema. E os caminhoneiros sabem disso.
O consumidor na bomba também sabe disso. E o mercado já vem respondendo, as vendas de elétrico crescendo, a revenda acelerou e as novas fábricas de elétricos, principalmente as chinesas, estão chegando no Brasil. E aí, conta pra mim, você é do time dos elétricos ou do combustão? Escreve aqui e vem ver esses 2 vídeos aqui onde eu falo pra você do preço dos elétricos e também por que a gasolina não consegue ser baixa aqui no Brasil.